Bem-vindo. Prazer em revê-lo. Prazer, Renato, tudo bem? E a todos que O estão aí. amigo está onde? Está em Campinas? Estou em Campinas, nos preparativos aqui agora para a tarde. Poxa, deixa eu já começar aqui com o tema da vez, né? Como é que você está vendo aí a transição, né, do governo Lula, os debates sobre a questão econômica? O que você acha que está bem encaminhado, aonde a gente pode estar cometendo erros do passado? Gostaria de te ouvir sobre isso. Tem até eu recebi uma mensagem que diz: vamos esquecer os erros dos passados e nos preparar para os novos, não é isso? Agora os erros do futuro, né? Bem, talvez seja interessante destacar que não se trata de uma transição trivial, né? Essa possivelmente seja a transição mais complexa que se realiza no período pós-1985, né? Por inclusive o questionamento ao resultado eleitoral, tema tratado anteriormente, né? E, de certa maneira, é algo que nós aprendemos e que foi o início, talvez, dessa inflexão que a democracia sofreu, eu diria, a partir de 2015, decorrente do que aconteceu na eleição de 2014, né, quando uma parte daqueles que foram derrotados no segundo turno não aceitaram o resultado eleitoral e fizeram um movimento, eu diria assim, no âmbito partidário, político-partidário, que resultou no impeachment, etc. Tudo no âmbito da política partidária. Nesse sentido, o que nós estamos assistindo agora é mais do que um questionamento partidário, é um questionamento que tem alguma base social, manifestações que ocorrem, iniciaram-se com caminhoneiros, né, e ganharam dimensões depois pulverizados de frente a quartéis. Bom, todo mundo está acompanhando um pouco isso. Então, essa é uma transição complexa, né? Em 2014 para 2015, não houve transição porque a presidenta Dilma foi reeleita, né? Mas teve que enfrentar com esse desafio que veio do questionamento e, de certa maneira, colocou por terra o ciclo político da nova república, entendo, porque era um ciclo político assentado ao fato de que havia livre competição entre os partidos, mas uma vez encerrada a eleição, todos concordariam com o resultado. Então, a partir de 2014, isso caiu por terra. Alguém pode dizer, mas não houve questionamento ao resultado eleitoral em 2016, 2018, 2020. Né? De certa maneira, não houve questionamento porque os partidos que, de alguma forma, foram responsáveis pelo impeachment da presidenta Dilma, terminaram sendo vitoriosos. Bom, então esse é o primeiro aspecto a ser destacado, ou seja, não é uma transição comum, uma transição complexa, e eu diria que a vitória do presidente Lula abre, de fato, a possibilidade de alterar essa trajetória que nós estamos vivendo nesses anos, não é, de ausência de crescimento econômico, de desmonte do Estado, enfim, tudo que a gente já conhece. Então, é uma grande oportunidade para isso. E essa oportunidade ela está sendo construída, a meu modo de ver, de uma forma diferente do que foi a experiência do presidencialismo de coalizão. Presidencialismo que, na verdade, significava a articulação partidária e a formação do governo a partir do resultado eleitoral. Então, uma vez encerrada a eleição, o presidente vitorioso formava o seu governo, inclusive com partidos que não haviam participado do seu programa e assim por diante. Quer dizer, houve um esforço muito grande de ter esta frente ampla, bastante ampla, talvez uma das maiores frentes de partidos que apoiou o presidente Lula, mas mesmo assim nós não temos a maioria no parlamento. E, portanto, as conversações para, nesse primeiro momento, tentar desfazer o contrato que foi acertado pelo projeto de lei do orçamento para o ano que vem, que praticamente estabelece a recessão no país, uma vez que a proposta orçamentária
ela é tão econômica que o orçamento, a despesa estimada para o ano de 2023 será, se não for alterado o projeto de lei do orçamento, será menor em 150 bilhões de reais. O orçamento de 2023 comparativamente ao orçamento de 2022. Né? O que equivale a cerca de 1,4% do PIB, ou seja, não é pouca coisa. E mantendo essa proposta que foi enviada pelo governo Bolsonaro no parlamento para ser votado, eu diria assim que o Brasil já começaria com um quadro recessivo, sem considerar problemas que, de certa maneira, se adicionam pelo fato que está em curso uma desaceleração econômica no mundo. A economia está cada vez mais frágil no mundo. Então, esse é o primeiro ponto, me parece muito importante, do acerto que se fará no Congresso. É uma questão mais de curto prazo, eu diria assim, que se destaca diante da transição que está em curso, porque a transição é, na verdade, a montagem do governo, é um diagnóstico do atual governo, né, que prepara, digamos assim, o governo Lula para os próximos 4 anos. E isso vem sendo feito de uma forma inédita, com uma participação amplíssima de diferentes segmentos da sociedade. A tecnologia, não é? Nós estamos numa era digital, isso proporcionou que essa transição fosse diferente das demais, porque agora, pela possibilidade, não é, da internet, da videoconferência, envolver participantes de diferentes localidades, regiões, e isso permitiu, na verdade, envolver uma quantidade bastante significativa de personalidades, de gestores políticos, estudiosos, interessante do ponto de vista do aprendizado que está representando esta transição. É uma transição constituída por 32 grupos temáticos que possivelmente vão já redesenhar, não é, como será a esplanada, como será a administração pública federal, e estamos nesse estágio, que é o estágio de produzir relatórios para poder alimentar o presidente Lula nas decisões que ele deverá tomar, sabendo, né, dos problemas que estão em curso decorrentes da situação que ele receberá o governo, a outra relacionada, na verdade, às possibilidades de revogar o que está sobre a sua responsabilidade, atos que foram tomados anteriormente e que o presidente Lula entenda ser necessário revogá-los, né? E, obviamente, como será montado o governo do ponto de vista da sua estrutura administrativa. O presidente Lula, me parece que fez... Estou falando demais aqui, vocês não estão se manifestando. Não, mas tá. Sim, estou ficando bem preocupada. Estou te ouvindo aqui. Mas, Márcio, você falou bastante sobre a questão política da transição e o que impacto pode ter do ponto de vista econômico a partir da herança que o Bolsonaro deixa. Mas e do debate futuro que o governo coloca? Bom, temos um problema político para resolver. Ontem eu conversava, inclusive, com o deputado federal Rogério Correia, e ele falou, tá estranho, o Senado aí tá forçando a barra nessa coisa da PEC da transição. Imagina, se eles não resolverem a questão para onde vai pagar o auxílio emergencial, agora que vai ser renomeado para voltar ao nome anterior, Bolsa Família, né? Não dá para fazer nada. E aí eles estão lá, não, só o primeiro ano, não tem os outros. Tudo bem, tem que resolver isso. Mas você acha que o governo está apontando para um novo modelo econômico? Esse governo eleito? Porque eu, sinceramente, quero ser sincero aqui, não estou vendo isso. Talvez porque não tem escolhido ministro, mas as conversas estão muito girando, ao meu ver, em torno de um puxadinho, né, para o futuro, não de uma grande mudança, uma alteração, né, da política econômica. Estou errado? Você é meu oráculo. Nós nos conhecemos há tanto tempo e é difícil discordar de você. Mas, nesse sentido, eu gostaria de, então, enunciar algo que me parece que se apresenta diferentemente do que você identifica, olhando, assim, as questões de natureza geral. Bom,
Em primeiro lugar, eu diria o seguinte, e até faço aqui uma comparação histórica com o governo do Juscelino Kubitschek. Né? Juscelino Kubitschek, eleito em 55, toma posse em 56, toma posse com dificuldade, há inclusive tentativa de golpe, de evitar que ele tome posse, etc. É conturbada a transição, mas ele assume o governo, e ao assumir o governo, ele se dá conta que possui apenas 1/3 dos parlamentares que o apoiam, 2/3 são contra ele, e, ao mesmo tempo, ele também se dá conta que o país realizou um acordo com o Fundo Monetário Internacional que impossibilita de gastar, uma espécie de lei de teto, como nós estamos vivendo hoje. Né? Aí, o que acontece? O presidente Juscelino Kubitschek se dá conta que, bom, eu não vou governar, porque não tem maioria no Congresso, não tenho recurso para gastar, isso aqui vai ser mais do mesmo. O que faz o Juscelino? Surpreende a todos e ele se transforma num presidente que convoca a população. E, a partir desta convocação, ele oferece um plano de metas, que, inclusive, nem teria sido debatido durante a campanha eleitoral pela qual ele participou. Né? Então, esse é um elemento que eu gostaria de deixar para refletir. Posso 50 anos em 5, plano de metas, etc. Isso. Né? E a base que permitiu a ele sair desta encruzilhada que ele estava colocado foi, de certa maneira, um grande acordo que ele faz, não é, com investimentos externos. Ele fica 3 meses, naquela época, em 1956, fica 3 meses fora do Brasil e faz um diálogo com líderes de estados. O setor automobilístico também que estava surgindo, né, Márcio? Não, e presidente de empresas, tá certo? E o Brasil recepciona um conjunto de investimentos que muda a cara do Brasil. Verdade. Ou seja, o ABC Bem Paulista lembrado. não existia. O ABC Paulista é uma criação do governo do Juscelino Kubitschek, né? Os grupos executivos e assim por diante. Por que eu estou me referindo ao passado? Estou me referindo porque o presidente já deu uma indicação do quanto as relações internacionais serão importantes para o seu próprio governo. A ida do presidente ao Egito, né, e as articulações que ele fez demonstrou justamente que há um espaço na agenda para um ciclo de investimentos, vou usar essa palavra, de transição ecológica e uma forte aposta no bioma amazônico. Então, eu entendo que esta ação política do presidente abre uma oportunidade para o Brasil deixar de ser um país que vinha sendo o país da fuga de empresas, né? A Ford saiu do Brasil, entre outras, para que agora ele recepcione um novo ciclo de investimentos assentados na transição ecológica. E aí nós estamos entrando para o tema de futuro, que é o seguinte: o Brasil precisa disputar os empregos do futuro, que são os empregos vinculados à transição ecológica, os empregos vinculados à era digital. Né? Então, eu queria enunciar com isso, te contradizendo assim, olha, o presidente já deu uma dica de como ele vai atuar. Então, vamos olhar mais o presidente do que, de certa maneira, as formas com que estão sendo conduzidas internamente, porque é o espaço que ele tem do ponto de vista de construção de uma base interna. Né? Então, nesse sentido, eu diria assim, que me parece que será um governo de mudança de época. Na medida Olha, você me deixou até esperançoso aqui, viu, Postman? Eu sou economista, advogado. Você trazendo o passado, trazendo essa história que eu, sinceramente, ouvi muito meu pai falar disso, né, como que foi esse processo do governo Juscelino. Quer dizer, ouvi mais a história da boca do meu pai do que lendo nos livros, né, no plano de metas, dos 50 anos em 5, enfim. E agora você trazendo isso, e eu não sabia, por exemplo, que ele não tinha debatido isso durante o processo eleitoral, mas que criou a situação posteriormente, e vendo que, de fato, as movimentações que o Lula tem feito faz muito sentido. Agora, isso vai depender, e assim, vai depender das escolhas que ele fizer, das composições que ele fizer para conduzir esse processo. E você está apostando no quê? Que ele vai, por exemplo, entregar o Ministério da Fazenda para um economista neoliberal, ou ele vai escolher um político progressista? Tipo o Haddad, né? Que tem sido. Ele já entendeu o que eu quis dizer. Eu já lhe respondo, mas, na verdade, eu queria apresentar um segundo elemento que, de certa maneira, contradiria a tua
hipótese de que seria mais do mesmo. Então, primeiro é a postura do presidente em relação à questão internacional, digamos, né? A ausência de liderança, enfim. Nós tivemos desculpe avançar nesse tempo, mas nós tivemos a eleição mais acompanhada internacionalmente. A eleição do presidente Lula foi a eleição mais importante que ocorreu em 2022, e é impressionante a quantidade de chefes de Estado que se manifestaram positivamente à vitória do presidente, não é? Então, eu acho que ele vai aproveitar, tem condições de aproveitar muito bem essa oportunidade, essa janela histórica que abre. O segundo ponto que eu quero me referir está associada também à fala do presidente, aí já durante a campanha, que é a questão da reorganização popular, tá certo? A necessidade de nós termos um governo participativo. E isso está, de alguma forma, diz respeito à parte pela qual eu estou contribuindo lá no grupo de planejamento, orçamento e gestão, que é a questão do orçamento participativo, é como a população vai participar. E nós estamos vivendo uma época digital, vocês dois que são a expressão disso, né, sabem perfeitamente que o planejamento das grandes corporações é feito em função da inteligência artificial. Se a gente for comprar uma passagem agora na internet, vou receber não sei quantas propagandas de hotel, aluguel de carro, etc. É necessário que o Estado incorpore esses novos mecanismos que as redes sociais permitem, do ponto de vista de participar, de conhecer, dar transparência ao governo, ou seja, a possibilidade que o cidadão brasileiro terá de saber, por exemplo, de que a obra ou recurso destacado para uma ponte, se a ponte serviu ou não serviu, está sendo objeto ou não de corrupção, ou seja, é necessário dar transparência para que a participação se organize e assuma para si o governo. Entendo que esse é o nosso diferencial fundamental para manter os próximos 4 anos como, de certa maneira, uma mudança de época no Brasil. Então, a participação popular, a reorganização da sociedade nas bases que, inclusive, as tecnologias nos permitem, abre, eu diria assim, uma fórmula nova, tendo em vista as dificuldades que nós temos hoje no sistema partidário, nas representações dos trabalhadores, no sindicato, associação de bairro, mas as redes sociais funcionaram muito, tiveram um peso enorme, como vocês sabem, no processo eleitoral, e é necessário que esse envolvimento, esta participação, ela permaneça ao longo do governo. Então, fico por esses 2 pontos que me parecem. Agora, em relação à questão da parte econômica, não é? Eu vou dizer o seguinte, o Ministério da Fazenda, possível Ministério da Fazenda, porque hoje nós temos o Ministério da Economia, tá certo? Mas a possibilidade desse desmembramento do Ministério da Economia, que reunia anteriormente o Ministério do Trabalho, da Indústria, do Planejamento e o próprio Fazenda, né, isso demonstrou uma enorme ineficiência, uma disfuncionalidade, e especialmente criou o Ministério da Economia isolado dos segmentos sociais, tá certo? É necessário desmembrá-lo porque, por exemplo, o Ministério tipo da Indústria, ele é um ministério que organiza o setor produtivo. O Ministério do Trabalho organiza, digamos assim, o mundo do trabalho, organiza ou interage com ele, né? É a questão da democracia, do envolvimento, da participação. Portanto, estou chamando a atenção para isso. Mas, voltando, o Ministério da Fazenda, possível Ministério da Fazenda, terá muito menor papel do que já teve historicamente. Porque o Ministério da Fazenda, hoje, ele está, na verdade, como é que eu vou expressar isso? Ele está manietado por um conjunto de metas que não dá muita ousadia. Tá certo? Tem a lei de tetos, tá certo? Ele está muito limitado. É diferente do Ministério da Fazenda de 20 anos, de 40 anos atrás, se pegar o Ministério da Fazenda do Plano Real, por exemplo, um poder enorme. Mas hoje as coisas estão segmentadas, o Banco Central é independente, tá certo? Não passa mais pelo Ministério da Fazenda, poderia até ser repensado, mas enfim, tudo para dizer o seguinte, me parece que o papel fundamental hoje pode estar em outros ministérios, pode estar, digamos, no núcleo duro do governo, poderia estar numa secretaria-geral do governo, para dar uniformidade organizacional, podia ser na Casa Civil, um Ministério de Articulação Política, podia ser o Ministério do Planejamento como grande articulador do governo. Então, é preciso olhar de uma forma mais abrangente, porque, como eu estava dizendo anteriormente, o presidencialismo de coalizão praticamente ficou para trás.
é um outro padrão de governança que está se constituindo. Muito bem. Eu queria perguntar como essa pressão da mídia em relação ao governo que nem assumiu. Eu trago um exemplo aqui, olha só, do Kleber Lourenço. Quando era com Bolsonaro, qual o peso da PEC dos benefícios? E agora a PEC da transição, já chamada de PEC do estouro. Então, eu queria que você comentasse essa questão da PEC e também do teto de gastos, né? Você acha que como que o governo vai fazer? Agora estão falando em 2 anos, né? De incluir o Bolsa Família por 2 anos. Eu queria que você comentasse isso e a pressão da mídia já fazendo com um governo que nem assumiu. Bom, de novo, vou interagir com o tema sobre o qual vocês são os grandes conhecedores. Isso é mais uma demonstração de que o governo do presidente Lula deverá ter como ponto alto, né, o tema da comunicação e informação. É um enfrentamento absolutamente necessário e me parece que o presidente Bolsonaro soube fazer em alguma medida esse enfrentamento. Nós precisamos repensar, eu diria assim, como nós vamos interagir do ponto de vista da comunicação e da informação. Nós precisamos ter canais diretos, tá certo? Organizativos, porque, obviamente, que esta mídia é uma mídia tradicional, já conhecida, tá certo? Tem uma forma de operar, dificilmente vai mudar, então nós temos que criar as nossas condições também. Então, esse me parece um tema muito importante, que é o tema das comunicações. Talvez ele seja tão importante ou mais, por exemplo, que o Ministério da Fazenda. Então, eu queria reavaliar, de certa maneira, a composição do próprio governo, porque é um governo que terá, na verdade, a necessidade de se reinventar, porque mais do mesmo não fará sentido na medida em que estamos vivendo uma outra sociedade, né? Uma sociedade com mais informações, mais comunicação. Nós precisamos reinventar a sociabilidade, a humanização, precisamos criar outros valores. Então, a comunicação, para mim, é chave para enfrentar isso. Agora, essa pressão que está havendo, né, vamos tentar entender como, inclusive, agora estou voltando à história de novo, e capturar uma frase que eu gosto muito do ex-presidente Getúlio Vargas, que dizia o seguinte: as eleições no Brasil são uma espécie de combo. Ele nem usava essa expressão. Combo por quê? Porque você tinha, no primeiro momento, a eleição pelo voto, né? Então, isso nós já passamos, ganhamos a eleição, né? Nós estamos agora na segunda eleição, que, segundo o Getúlio, era a eleição para definir como compõe o governo, com que forças o governo vai se organizar, não é? Isso é uma disputa. E, obviamente, o mercado financeiro, o segmento especulativo, está interessado, tá certo, como fez em outros governos, de assumir isso. O presidente Lula tem demonstrado, e me parece, não com essas palavras, mas ele tem clareza de que a economia não pode ser mais um fim em si mesmo. A economia é tão somente o meio pelo qual a política determina os rumos de um país. Certo? Então, esse é um enquadramento que está sendo feito. A economia é importantíssima, mas ela é um meio, ela não pode ser um fim. Tá certo? O fim é dado pela política, e por isso nós precisamos ter forças políticas organizativas nesse sentido. Então, nós já tivemos caminhoneiros, tá certo? Estamos tendo essas pessoas hoje aí próximas aos quartéis, agora estamos tendo também essas barricadas que vêm do mercado financeiro, mas vamos entender como esse processo democrático, e entendo que o presidente Lula está muito maduro para entender as diferenças que existem na sociedade brasileira, mas não desviar, não é, do compromisso que ele tem com o povo, especialmente com a questão do desenvolvimento e o enfrentamento das mazelas sociais ao qual o povo brasileiro está exposto. Muito bem. Márcio, inclusive, queria aqui fazer uma parênteses, né, para falar dessa coisa da comunicação, né? Eu estou acompanhando, estou aqui em Brasília agora, fui no CCBB anteontem, ontem, hoje vou lá ver o jogo, fazer a transmissão a partir das 3 da tarde, tentando colocar pessoas ali da transição para comentarem o pré-jogo, depois o pós-jogo. E eu tenho conversado muito sobre isso, porque é meu tema, né? Além de ser jornalista, também sou doutor em comunicação, estudei isso de alguma maneira, dei aula, e tem um debate agora que é se você mantém a estrutura que o Bolsonaro fundiu, né, do Minicom com a SECOM junto,
ou se volta à fórmula anterior, né, dos governos Lula e Dilma, onde eram 2 ministérios separados, né, e há uma tendência, eu tenho percebido, política, né, das pessoas da política, do campo progressista, de tentar de manter o ministério, um único ministério, inclusive porque, né, há o risco de, se vier a dividir, você ter que abrir espaço para que uma parte importante desse ministério fique com partidos mais à direita, partidos novos aliados, enfim. E aí falando, só corroborando aí a tua fala, uma das pessoas que está na transição e que discute isso me fala assim, olha, o que precisa, talvez esse seja um dos maiores generais do governo, o futuro ministro das comunicações, se essa estrutura se mantiver unificada, né? E aí eu espero, eu tinha dúvidas em relação a isso, quero ser sincero, mas começo a tender a achar que deve ser o melhor modelo mesmo, manter do jeito que está, colocar alguém progressista ali, porque tem interesses para o futuro que são estratégicos para o país em todas as áreas, né? O debate do 5G e do 6G, né, coloca para a gente uma discussão do mundo do trabalho, onde você é especialista. O que vai ser esse entregar isso, a tecnologia que for ser escolhida, como vai se caminhar, parcerias que se podem fazer, acaba que muita coisa, nós estamos, de alguma maneira, numa era informacional, tem um debate sobre isso, já tivemos, inclusive, né, Márcio? E isso, eu acho que, espero que essa visão estratégica que estou vendo aqui, vindo de você, imagino que deve fazer parte de muita gente que está debatendo o futuro do país, e esse futuro a partir dos governos que virão, que eu espero que não seja só esse próximo do governo Lula. 4 anos passam rápidos, né? Como sabemos. E para isso é muito difícil, inclusive, discutir o futuro de um país só com 4 anos, né, Márcio? Certamente. Mas temos que plantar sementes, temos que identificar que é uma oportunidade histórica de construir uma outra época. O tema da comunicação é chave, já devíamos ter aprendido isso há mais tempo, e, ao mesmo tempo, reconhecer que o Estado brasileiro dispõe de um banco de dados enorme, de vários segmentos, tá certo? E é preciso utilizar isso dentro da perspectiva que o setor privado utiliza, a meu modo de ver, é claro, da inteligência artificial, tá certo? Nós precisamos trabalhar com esses novos modelos dentro da administração pública, não é? Porque, por exemplo, me parece, o presidente Lula tem chamado a atenção as conferências, tá certo? Conferências são importantíssimos instrumentos de mobilização de determinados segmentos, mas podemos avançar para além disso, tá certo? Pode ser, na verdade, algo permanente do ponto de vista do que as redes operam, tá certo? Decisões do governo podem ser, na verdade, avaliadas previamente através desses mecanismos novos de participação. Então, o tema da participação, entendo que ele é um componente fundamental do ponto de vista da sustentação desta mudança de época que deve acontecer dentro da perspectiva que o presidente Lula tem destacado. Deixa eu ler os superchats aqui. Agradecer a galera que está contribuindo com a fórum hoje, da Ideia Chama manda um super sticker, Lucas Vargas também, muito obrigada. O Arthur Ramalho, ele diz, é justo que todos nós que nos abastemos do conhecimento que vocês nos trazem, que paguemos pelo seu lindo trabalho, faço o que posso. Obrigada, Arthur, muito obrigada. Rita Porto também manda aqui um super sticker, obrigada. A Rita Vieira diz, o PH também foi vítima dessa coisa de processos em todos os lugares no Brasil. Sugiro parar de chamar o ministro de Xandão, diminui a importância do cargo, além de ser coisa do criminoso Roberto Jefferson. O Evandro, ouça a Pátria Corrompida, a Máfia Green diz que no YouTube. Ele diz, meus alunos lançaram a música Pátria Corrompida, Máfia Green, e que retrata o momento e pensa a perseguição que sofreram dos bolsonaristas.
O Júlio César pergunta, Márcio, há ferramenta fácil para a expansão monetária? Respondo? Pode responder. Bom, então, esse questionamento a respeito da expansão monetária, ela se vincula, evidentemente, na decisão que vai ocorrer em relação à chamada PEC da transição, né? Porque, como disse anteriormente, o orçamento proposto pelo governo Bolsonaro é um orçamento para 2023 menor do que fora o de 2022, né? Reconhecendo, inclusive, que chamadas despesas discricionárias que o governo pode fazer sem estar carimbado é apenas a metade do que fora no ano 2014. Então, é muito importante que esta PEC abra a possibilidade de haver uma expansão do gasto público, né? Esse gasto público, alguns dizem, mas isso vai gerar inflação, porque é um gasto sem receita e, portanto, isso tende a ser financiado ou pela expansão monetária, o governo imprime dinheiro, ou pelo próprio endividamento, né? Digamos, essa é uma interpretação estática, né? Se o governo gasta mais do que arrecada, ele só pode se financiar endividando-se, ou emitindo moeda. Mas eu diria que, do ponto de vista dinâmico, não é, o gasto público gera, se não a totalidade, mas uma parte daquilo que ele adicionou do ponto de vista da despesa. Assim, um exemplo simples, não é? Por exemplo, o Bolsa Família, ou, enfim, vai ser a nova volta à denominação. Quando uma família recebe os R$600, com esse recurso, alguém vai dizer, mas está gastando mais do que o Estado arrecadou. Só que esse recurso a família recebe e ela vai ao supermercado. Indo ao supermercado, não, ela adquire produtos que são tributados, tá certo? O supermercado vendeu um determinado produto e ele faz nova encomenda. Esta encomenda é feita a uma fábrica que produz, tá certo? E também gera impostos, emprega pessoas. Então tem um dinamismo que, em geral, não é? O que acontece é que o gasto público ele termina gerando a própria receita que anteriormente não existia. Então, não é verdade que um gasto além da receita gera déficit, porque, do ponto de vista dinâmico, os economistas denominam como efeito multiplicador do gasto público. Ele gera receita na sequência e, portanto, pode equilibrar as finanças. Então, respondendo, não sei se de forma mais complicada, mas tem esse espaço para expansão, sim, monetária, mas um pouco está associado ao resultado final do que vai ocorrer com a votação da PEC da transição. Muito bem. Tem mais um aqui. José de Souza Silva, Lula está dando demonstrações de que será o mercado que tem que se adequar à política e não o inverso. José. Vai. Muito bem. Não sei se o Márcio Postman tem mais algum recado, algum destaque final dele, passar a palavra. Como nós temos uma mídia vinculada ao comércio, né, ao lucro, enfim, são empresas comerciais, né, elas estão muito focadas, digamos assim, nesse olhar econômico para o mercado, né, para as atividades que dependem do lucro. Mas a gente precisa reconhecer que o Brasil, não é uma economia híbrida, ela é diversa. Nós temos a parte importante do país que é, de certa maneira, movido por empresas que visam lucro, não é? Mas nós temos uma outra parte da economia brasileira que é movida pela administração pública, que não visa o lucro, não é? Prestação de serviços, água, esgoto, a saúde, a educação pública, não visam lucro, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos uma parcela enorme, eu estimo entre 60 a 70 milhões de pessoas que estão excluídos do mercado privado e que se organizam na forma de subsistência, economia solidária, cooperativismo, associativismo, empreendedores de si próprio, mas eles não são movidos pelo lucro, eles tentam, na verdade, sobreviver. Então, é necessário compreender que a economia, ela, na verdade, deve atender a um objetivo político mais amplo, que é um governo para todos, para aqueles que estão envolvidos na atividade econômica que visa o lucro, mas também para a economia do setor público e os outros que vivem de subsistência e outras formas de vida. Então,
olhar a economia, digamos assim, é compreender que ela tem, na verdade, um compromisso muito mais amplo que não apenas o dos interesses da Bolsa de Valores ou dos mercados especulativos. É isso. Obrigado. Grande Márcio Postman, muito obrigado aí pela aula, né, de sempre. Aliás, tinha gente falando de cursos da Perseu Abramo, o Márcio não está mais na coordenação da Perseu, foi presidente da Perseu por muito tempo, agora é o ex-senadora Luiz Mercadante, mas é isso, Márcio, brigadão, viu? Valeu, tudo de bom aí. Bom jogo para nós. Ó, eu aqui, ó. Tô vendo a estrelinha. Tô de azul, meu. Esse negócio de verde e amarelo aí eu vou deixar para 2026. Não vai ser confundido, né, com o Bolsominion, né, Roy? Nada disso. Eu vi que o Márcio está de azul também, ele já aderiu. Mas é da minha origem, do meu time, né? Então, fazer o Agora mais está subindo ao primeiro time, aí, primeira esfera, então tá bom. Eu ia vir de branco e preto, mas enfim. Valeu, Márcio. Obrigada, Márcio. Um beijo. Até a próxima.